Fala pessoal, GM Evandro aqui e hoje eu quero analisar com vocês uma partida que muitos de vocês inscritos aqui do canal me pediram, que foi uma partida jogada por um grande parceiro e aluno, que é o Rafa Chess, que estava de brancas enfrentando ninguém mais, ninguém menos que o atual número 2 do mundo, o Ding Liren. E como o Rafa diz, o inacreditável aconteceu. Eu quero compartilhar aqui com vocês essa vitória do Rafa Chess de brancas contra o Ding Liren. Essa partida que foi jogada numa simultânea nesse domingo. É uma simultânea onde o Ding estava enfrentando ali 7 jogadores. E o Rafa estava até transmitindo pela live ali no canal dele essa partida. E como que funcionava então? O Ding ele estava enfrentando, salvo engano, 7 jogadores. E esses jogadores tinham ali um tempo de reflexão de 30 minutos com 30 segundos de incremento a cada jogada. Então não era bem uma partida pensada, mas era uma partida com um bom tempo assim de reflexão, né? Que é esse tempo de 30 minutos. E galera, enfrentar um jogador como o Ding Liren, mesmo numa simultânea, onde ele tá ali enfrentando mais jogadores, é algo assim muito difícil, tá? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu enfrentei vários GMs em simultâneas e era sempre muito difícil. Então eu já quero dar os parabéns aí pro Rafa de ter vencido essa partida, que foi uma partida muito boa, que eu quero analisar aqui com vocês. E é muito legal de ver o desenvolvimento dele como jogador, né? Eu que conheço o Rafa aí desde quando ele começou com o canal, que foi bem quando ele entrou na primeira turma do meu método de treinamento. E ele segue treinando, né? Vem treinando com a gente ali no Chessflix também. Então é muito legal ver toda a evolução dele como jogador. E agora acertando aí o Ding Liren nessa simultânea, né? Então vamos ver o que aconteceu nessa partida que vocês pediram tanto para que eu analisasse aqui. O Rafa ele tava de brancas, então isso é um pouco diferente, né? Geralmente numa simultânea a gente tá quem é o jogador ali, o simultanista, ele tá de brancas e os desafiantes ali, eles estão de pretos. Mas nessa, o Ding Liren tava de pretas, né? E o Rafa começou aqui jogando o lance 1 E4, né? Que é o lance característico ali dele, ele sempre joga com E4, desde quando eu conheço. E assim, eu vou deixar aqui no tabuleiro a barrinha aqui do lado. Eu vi que vocês curtem aí ter a barrinha ali também, né? Eu comecei a usar ali no quadro de análise de partidas dos inscritos, então vamos deixar a barrinha aqui do lado também. O Ding ele jogou C6, veio aí uma defesa Caro-Kann, que faz parte do repertório do Ding Liren. D4, D5 e agora E5. Bom, essa aqui é a variante do avanço da Caro-Kann, essa é a variante mais agressiva que o branco tem à disposição, e isso aí encaixa muito bem com o estilo do Rafa, que ele joga bem pra frente também, né? Desde a primeira vez que eu joguei com ele, sempre jogando bem pra frente, atacando, né? Eu vejo que ele segue com esse estilo até hoje, e essa é uma maneira assim muito boa de você tentar acertar jogadores mais fortes, né? Quando você joga contra um jogador mais forte, jogar de uma forma agressiva, você acaba colocando muitos problemas ali para o seu adversário resolver. E é isso que vai acontecer nessa partida. Veio aqui E5, então, bispo F5, um lance bem natural das pretas para tirar o bispo para fora da cadeia de peões, e depois ele quer jogar com E6. Então aqui seguiu o bispo D3. H4 era um lance bem interessante também, que leva para a variante tal. Eu acho que essa é a variante que coloca mais problemas aí para as pretas, mas o lance do Rafa aqui é um lance bem natural, trocando aí o forte bispo de F5, seguiu o bispo D3, dama D3, ameaça E6, e agora as pretas fazem E6. Então, o que acontece nessa posição? Surgiu uma estrutura que é bem comum da francesa, da Caro-Kann, onde as pretas vão tentar atacar a base da cadeia de peões aqui das brancas, o centro das brancas, fazendo a ruptura C5. Então, em algum momento, o Ding Liren vai fazer esse lance para criar contra-jogo. E o que o branco tem de bom nessa posição? O branco ele tem uma vantagem de espaço, graças a esse peão em E5. Então, as brancas podem tentar transformar essa vantagem de espaço num ataque na ala do rei, por exemplo. Um único problema aqui, quando a gente observa essa estrutura, né, depois da troca dos bispos de casas brancas, é que esse bispo de C1 ele acabou se tornando um bispo mau, né, e esse bispo ele pode ser uma peça bem passiva aí na posição das brancas. Então o branco tem que usar essa vantagem de espaço para um ataque em algum momento, então pode ter alguns problemas estratégicos. Então veio aqui cavalo E2, um lance que faz bastante sentido com a estratégia das brancas,
né? Ele quer jogar F4 e F5 em algum momento. Assim como o preto ele quer atacar a base da cadeia de peões do branco, que é D4, o branco quer atacar a base da cadeia de peões das pretas, que é E6. Então, os planos dos dois jogadores já estão definidos aqui. O branco quer jogar F4 e F5 e atacar na ala do rei. Seguiu então C5, o preto tem que fazer esse lance para criar contra-jogo. Veio C3 para sustentar assim o centro, que é possível responder CD4 com C por D4, mantendo o forte centro de peões. Veio o cavalo C6, roque, cavalo de G7. O plano das pretas é poder trazer esse cavalo para F5 e depois a dama para B6 e assim pressionar a base da cadeia de peões, que é D4. Então o plano das pretas gira em criar contra-jogo nesse centro branco. E agora veio A3. Esse é um lance que acontece assim com frequência nas posições da variante do avanço da francesa, por exemplo, que ele quer jogar A3 e B4, mas talvez não seja um lance tão necessário assim na posição agora. Porque apesar do A3 e B4 ganhar um pouco mais de espaço na ala da dama, ele também vai criar algumas debilidades, como vocês vão ver. E essas debilidades vão ser exploradas aí pelo Ding Liren. Então, esse avanço A3 e B4 estrategicamente não ajuda tanto assim na posição. Então veio o cavalo F5 para pressionar o peão de D4, B4, C por D4, C por D4 e agora bispo E7. Bom, então o preto segue o desenvolvimento natural das peças, que é jogar agora com roque. Seguiu cavalo C3, roque e bispo E3. Bom, e a gente chega naquela posição onde os dois jogadores conseguiram assim desenvolver as peças. E agora o preto ele vai tentar explorar as fraquezas que surgiram na posição das brancas. Então tem planos como fazer A5 em algum momento para pressionar os peões na ala da dama. Caso a C4 tá fraca, a coluna C pode ser usada pelas pretas também. Peão de D4 é um problema. Só que o branco ele tem uma vantagem de espaço. Então assim, se o branco ele não fizer nada ativo nesse momento, as pretas vão acabar explorando essas debilidades. Então o branco precisa fazer alguma coisa para atacar na ala do rei, para aproveitar essa vantagem de espaço. E aqui o Rafa faz um lance que eu acho bem interessante, que é o lance, depois de dama D7, ele faz um lance G4. Que assim, objetivamente falando, não é o lance mais forte da posição. Mas na prática, é um lance bem interessante porque ele vai acabar criando problemas para o adversário resolver. E eu acho que é aquele lance que é a cara do Rafa, né? Que é atacar na ala do rei ali, criar problemas para o adversário. Então, tem que respeitar esse estilo também, né? Então, o G4 é aquele lance que não tem volta também, né? Depois de G4, o branco ele vai ter que atacar na ala do rei. Então, veio o cavalo E3, dama E3. As pretas fazem B5, que é um lance muito fino do Ding Liren. Porque qual que é a ideia desse B5? Se ele jogasse A5 direto, o branco ainda poderia fazer B5. E aí não é tão fácil atacar as fraquezas na ala da dama, atacar esses peões na ala da dama. Só que B5 ele fixa o peão em B4 numa casa preta. E agora o A5 ele vai chegar com muito mais força. E o detalhe tático é que se tomar em B5 de cavalo, tem cavalo por E5 descoberto, já atacando assim o cavalo em B5. Então aqui veio o F4, que faz todo sentido, já que começou, já que fez o G4, tem que jogar F4 para fazer F5 e F6. Então as pretas fazem A5 e agora F5. Então, ignorando assim o peão de B4, o ataque aqui ameaçou a toma B4, então ele joga F5 no espírito da posição. E é justamente por jogar dessa forma que o Rafa vai conseguir vencer essa partida, porque ele, com o ataque, ele vai criar muitos problemas práticos aqui pro Ding resolver. Então, se a gente olha aqui pra barrinha, né, fala, nossa, mas o preto tá ganho, né, nessa posição. Mas na prática, não é fácil resolver essa situação, porque as pretas estão ameaçando, as brancas estão ameaçando o F6. Então a gente tem que sempre considerar isso, tá? Quando você olha uma partida com computador, assim, você olha na sua casa ali, tranquilo, é uma coisa. Você tá vendo a avaliação, você tá vendo tudo que tá acontecendo, mas na prática é muito mais difícil de resolver os problemas que vão surgindo. E aqui o Ding ele comete o primeiro erro na partida, que ele faz E por F5, porque ele estava muito incomodado com a ameaça de F6. Então,
por exemplo, nesse momento, o lance mais forte da posição é a toma B4. Só que esse lance permite F6. E para um humano é muito difícil você permitir um lance como esse, né? Porque depois de F6 tá vindo dama G5, por exemplo. Então já não pode tomar em F6, porque tem E por F6 e depois dama G5. E teria que achar uma variante que não é tão fácil de jogar, né? Que é a torre B8, ignorando assim as ameaças, devolvendo a peça. E, por exemplo, se jogar agora a dama G5, então jogar com G6 e devolve o bispo de E7 mesmo, porque se tomar em E7, agora toma em C3, né? E aí essa posição não é tão simples assim de passar as peças para a ala do rei. Só que ali na simultânea ali o Ding ficou muito incomodado com essa ameaça, não é tão simples de ver isso, e ele faz E por F5, né? Então seguiu G por F5 e agora a partida ela tá um caos, a partida tá super confusa com os chances para os dois lados, porque o preto ele tá jogando com A por B4, mas o branco tá vindo com F6 também. Então seguiu A por B4 e aqui o Rafa faz F6, né, bem no espírito da linha, fazendo o que a posição pede mesmo, né, ignorando a ameaça aqui em C3, ele faz F6 porque tem que ser feito esse lance para criar as ameaças de dama G5, por exemplo, as ideias de ataque na ala do rei. Seguiu então dama G4 cheque, rei H1 e agora B por C3. Bom, então vamos tentar entender primeiro o que está acontecendo nessa posição, que tá uma bagunça absurda aqui, né? As pretas acabaram de tomar esse cavalo em C3 e o preto ele tá com ideias de jogar dama E4 cheque, assim trocando as damas. Então, trocar as damas aqui faz bastante sentido para as pretas para aliviar essa pressão na ala do rei. E o preto ele tá com material a mais. Só que o branco ele pode recuperar esse material já. Pode jogar F toma E7. Só que esse lance ele é um erro, porque depois de cavalo por E7, agora não tem mais ameaça nenhuma na ala do rei. O preto resolveu todos os problemas, o rei está muito seguro. Então, manter esse peão aqui em F6 é essencial para que o ataque das brancas tenha um sucesso. Então a gente tem que manter o peão em F6 para conectar com as ideias de torre G1 para atacar pela coluna G e ainda evitar a ameaça de dama E4. E assim, basicamente tem dois lances aqui para evitar isso, né? Um é cavalo por C3 para não ter dama E4 cheque, e o outro torre F4, que é o lance que foi jogado na partida, né? O torre F4 ataca a dama de G4 e ainda defende a ameaça que era a dama E4 cheque trocando as damas. Só que assim, esse lance que parece tão forte, né? Porque já ataca a dama, tá trazendo a outra torre para G1, tá trazendo mais peças pro ataque. Ele tem essa interrogação aqui porque o preto teria uma opção muito difícil de achar, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas segundo o computador, né, com as análises, a gente vê que cavalo por C3 era mais forte, né, que defende E4 e continua o ataque com torre G1. E aqui provavelmente o preto ele tem que devolver a peça forçado, já jogando E por F6 e entrar nessa posição. Só que na partida seguiu aqui com torre F4. E aqui que é o momento, né? De novo, se a gente olha só pra barrinha, fala, o preto tá ganho e tal, né? Só que a variante que o preto tinha que encontrar aqui era muito difícil, né? Então, o Ding Liren na partida ele jogou dama E6. Mas ele tinha que encontrar a ideia de dama H5. E aí, vamos imaginar, dama H5, a gente sabe que tomar a peça não é bom. Mas um lance bem natural de fazer aqui seria, por exemplo, torre G1, ameaçando torre por G7. E daí a sugestão do computador é C2, que é um lance muito difícil de jogar, né? Ameaçou torre por G7, simplesmente ignora e joga C2. E aí, por exemplo, cavalo G3, trazendo mais peças pro ataque. Aqui parece que o ataque das brancas é decisivo já, porque atacou a dama em H5, tá vindo o cavalo F5. Só que aí, nesse momento, vem dama G6, que não faz sentido ainda, colocando a dama na cara da torre. Cavalo F5, só que a ideia é que agora faz bispo por A3, sacrificando a dama. E simplesmente o preto tá ganho nessa posição. Depois de tomar em G6, FG6 e não tem como parar a ameaça de C1 dama. E aí o preto tem muito material, a posição tá muito ganha. Tá, mas uma coisa é a gente ver isso aqui nas análises, na tranquilidade aqui, o Engine mostrando isso aqui pra gente.
Outra coisa é encontrar essa variante na partida. E ainda mais o Jing jogando ali uma simultânea. Talvez se ele tivesse jogando, de repente, uma partida clássica, uma partida pensada, talvez ele pudesse até encontrar isso. Mas é muito difícil. E se você não vê essa variante, você não joga dama H5, porque tá vindo mais peças para lá do rei atacando a dama. Então o Jing faz um lance natural, dama E6. Só que agora a partida já equilibrou de novo. E depois de torre G1, as ameaças das brancas são bem perigosas aqui. Veio torre G1 do Rafa, seguiu, ameaçou torre por G7. Veio G6, que é um lance bem natural, né? Aqui... Não sei por que o chess.com dá duas exclamações aqui com G6, porque é um lance único, né? Tem que fazer G6. Só que agora vem um lance bem sutil das brancas. Esse lance aqui merecia duas exclamações, porque o Rafa faz torre F3 aqui. Então vamos perceber o que tá... Vamos entender o que tá acontecendo, né? O branco ele tá com uma peça inteira a menos. E ele pode recuperar essa peça a qualquer momento. Só que é legal ver que aqui ele percebeu que não era bom tomar essa peça. É bom manter o peão em F6. O peão vale muito mais pro ataque. E aí o torre F3, ele é um lance bem forte, porque ele tem algumas ideias de ataque. Ele ameaçou, por exemplo, dama H6. Ameaçou a passagem da torre para H3, combinado com a daminha H6. E ameaçou também cavalo F4, trazendo ainda mais uma peça pro ataque. Então, apesar do preto ter essa peça a mais, ele não consegue usar a peça a mais. Ele quer devolver essa peça o mais rápido possível, porque o ataque das brancas está chegando com muita força. Só que aí o Jing ele devolve a peça do jeito errado. Ele joga a torre de F8. Aqui era melhor jogar bispo por F6. Porque, claro, se tomar de E em F6 já troca as damas. E se tomar de torre em F6, agora é dama E8. E pelo menos não tem o peão aqui em F6 ajudando no ataque. Mas ainda assim essa posição não é nada fácil de jogar, né? Porque o branco tá vindo com dama H6, cavalo G3, cavalo F5. As peças estão passando uma velocidade absurda aqui para a ala do rei. Então, por isso o Jing preferiu torre E8. Mas agora vem cavalo F4 fino, trazendo mais peças para a ala do rei. Então é bem instrutiva a forma como o Rafa está conduzindo um ataque, porque ele não está se importando com o material, né? Ele está indo cada vez mais trazendo mais peças para o ataque, né? Então veio dama D7. Aqui ele dá duas interrogações, mas é o melhor lance da posição, né? É que não tem muita opção boa para as pretas nesse momento. Veio dama D7 e agora tomou em E7. Não é o lance mais preciso, era mais forte E6, porque aí teria uma sequência bem bonita aqui, tomando em E6 já vem cavalo por G6, HG6, torre G6, e aí, por exemplo, depois de rei F7, torre G7, rei F8, dama H6. E não tem como parar as ameaças de mate, né? Como, por exemplo, dama H8 mate. Só que na partida seguiu F por E7, veio torre por E7, e agora cavalo H5. Bom, e o ataque das brancas chegou aqui já, tá vindo cavalo F6, ameaçou cavalo F6 duplo, ganhando a dama. E tem as passagens ainda com dama H6, torre H3, aqui o ataque é irresistível já. Seguiu torre E6, dama H6, ameaça mate em G7, ameaça cavalo F6 também. Seguiu então F5, aqui o Jing já devia estar desesperado na partida, porque não tem como ele trazer peças para defesa. Então ele tenta jogar F5 para defender pela sétima. Tomou em F6, dama F7, torre de G3, né, já demonstrando as intenções ali de sacrificar em G6. Torre A7, tentando de alguma forma defender aqui pela sétima. E aqui o Rafa faz um lance bem fino, que é um lance que vai dar um ataque decisivo já para as brancas, que é o lance torre toma G6. Né? Torre G6 exclama duas aqui, sacrificando a torre. VH G6, torre G6. É forçado devolver o material, sacrificando a dama aqui. E aí quando a gente avalia essa posição, se for ver o material, até que está equilibrado ainda, né? Tem duas torres pela dama. Mas a questão é o rei pelado aqui das pretas. O rei ele tá muito exposto e o ataque das brancas ele é muito forte aqui, combinando a dama, o cavalo e esse peão em F6, né? Então isso aqui já garante a vitória das brancas. Seguiu aqui rei F8, veio dama H6, rei G8, dama G5,
rei F8, e é claro que não vai repetir, aqui vem dama, toma D5, dama D5 já toca na torre de E6, e não é tão fácil aqui do preto coordenar as peças também. E é aquele lance seguro, né? Porque ele vai tomar em D5 e depois já toma o peão de C3. Aqui o Rafa já deve ter percebido que tava bem ganho na posição. É complicado enfrentar assim, um jogador tão forte igual o Ding, porque você sempre acha que ainda vai ter um recurso, alguma coisa. Mas aqui já a coisa vai ficando clara. Você fala, cara, aqui não tem como escapar mais, né? Porque tocou na torre, veio torre E2, dama C5 cheque, rei F7, dama por C3. E aí, nessa posição, depois de dama por C3, as pretas abandonaram. Porque o branco já tá com uma vantagem material grande, né? O ataque tá chegando bem rápido também, não tem como sobreviver aqui, né? Tocou no cavalo, o rei tá exposto, né? Já tem as passagens de dama, dama G3 também. Então aqui o Ding ele acabou abandonando. Então assim, uma vitória muito boa do Rafa, parabéns de novo, né? Pela partida muito bem jogada. E não é todo dia que consegue vencer aí o atual número 2 do mundo, né? O Ding Liren. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido aí essa partida, as análises dessa partida. E vamos acompanhar aí essas simultâneas, ver se de repente o Rafa acerta outro jogador de elite aí mais pra frente, né? Mas é isso aí então, galera. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.